Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 13 de dezembro de 2018. Como transformar seu filho em um gênio, segundo o estudo feito durante 45 anos. O ano era 1968 quando um professor de psicometria, Julian Stanley, se deparou com um menino gênio de 12 anos que estava fazendo um curso de ciência da computação na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. A criança, Joseph Bates, era brilhante mas entediada. Ele estava muito à frente dos estudantes de sua idade. Inspirado por esse prodígio, Stanley iniciou um longo estudo, que duraria 45 anos, acompanhando o desenvolvimento de crianças superdotadas que incluiria nomes como Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, e a cantora Lady Gaga. Então, o que aconteceu com Joseph Bates? Ele se deu muito bem. Ele continuou a estudar, completou um doutorado, lecionou em uma universidade e agora se tornou um pioneiro em inteligência artificial. Stanley deu início ao projeto no Johns Hopkins University Center for Talented Youth, Centro para Jovens Talentosos da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore. Batizado de Estudo de Jovens Matematicamente Precoces (SNP), da sigla em inglês, o programa acompanhou a trajetória de mais de 5.000 crianças superdotadas. Foi por meio desse trabalho que ele chegou a descobertas surpreendentes. O estudo vai contra a antiga crença de que a prática leva à perfeição, segundo a qual você pode se tornar um especialista em alguma coisa contanto que trabalhe duro e tenha foco. Em vez disso, o SNP sugere que a capacidade cognitiva inicial, como resolver problemas e tomar decisões corretas, tem mais efeitos sobre a conquista do que a prática ou até mesmo o status socioeconômico de uma pessoa. É por isso que é importante estimular as habilidades da criança desde cedo, mas sem pressionar aquelas que se mostram mais inteligentes que a média para que se tornem gênios. Isso poderia levar a todos os tipos de problemas sociais e emocionais, de acordo com educadores. Mas, se você quer incentivar e manter seus filhos felizes ao mesmo tempo, os especialistas têm algumas recomendações. 1. Exponha seu filho a experiências diversas. Crianças com alta inteligência geralmente precisam de novidades para se manterem motivadas. Aumentar experiências de vida, além de contribuir nesse sentido, ajudaria a criança a desenvolver a confiança para lidar com o mundo. Psicólogos dizem que o conforto vem de se apegar ao que é familiar. É preciso coragem para tentar algo diferente. 2. Estimule seus talentos e interesses, seja um novo esporte, um instrumento ou uma aula de teatro. Permitir que seus filhos explorem os talentos desde cedo os ajudará a desenvolver habilidades importantes, como a resiliência. Não os force a ser algo que eles não são. 3. Apoie as necessidades intelectuais e emocionais do seu filho. A curiosidade é a essência de todo o aprendizado. As crianças podem fazer muitas perguntas antes de começarem na escola e, embora sua paciência para responder a todas as questões possa ser um pouco escassa, isso é muito importante para o desenvolvimento delas. Quanto mais porquês e como eles perguntarem, melhor será o desempenho na escola. 4. Elogiar esforço, não habilidade. Ajude as crianças a desenvolverem uma mentalidade de crescimento, comemorando a aprendizagem, e não o resultado em si.
As crianças aprendem a reagir às coisas através de seus pais. Portanto, seja sobre aprender a falar um novo idioma ou até mesmo andar de bicicleta, a disposição para aprender é um comportamento positivo que deve ser estimulada. 5. O fracasso não é algo a ser temido. Os erros devem ser tratados como blocos de construção para o aprendizado. Aprender com eles deve ser tratado como uma oportunidade para crescer, pois ajudará as crianças a entender como elas podem abordar melhor o problema da próxima vez. 6. Cuidado com os rótulos. Rótulos só irão diferenciar seu filho de outras crianças. Isso poderia não apenas levá-los ao bullying, mas também adicionar imensa pressão de ser uma decepção. 7. Trabalhe com os professores para atender às necessidades do seu filho. Alunos inteligentes geralmente precisam de material mais desafiador, apoio extra ou liberdade para aprender em seu próprio ritmo. Trabalhar em torno dos sistemas educacionais atuais para atender às suas necessidades é muito importante. 8. Teste as habilidades do seu filho. Isso pode dar suporte aos pais que quiserem fazer um trabalho mais avançado de desenvolvimento dos talentos da criança e pode ainda revelar problemas como dislexia, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade ou desafios sociais e emocionais. Mas como saber se seu filho é superdotado? Aqui estão alguns sinais, segundo a Sociedade de Alto que, menção uma memória em comum, leitura precoce, passatempos ou interesses incomuns ou um conhecimento profundo de determinados assuntos, consciência de eventos mundiais, faz perguntas o tempo todo, senso de humor evoluído, musical, gosta de estar no controle, inventa regras adicionais. Para jogos, o Espiritismo esclarece que a doutrina da reencarnação é a única que preenche o vazio da alma humana à procura de um esclarecimento a respeito de si mesmo. No caso em tela, indagamos quem é o superdotado. O que faz na Terra? Qual é o seu porvir? Perguntas somente respondidas, tendo a pluralidade das existências como mecanismo natural de resposta. Sem a palingenesia não há como se conceber evolução, nem progresso humano. Sobre nossa vida física no planeta, o que representam pouquíssimos anos de vida, numa única existência. O homem é viajor do universo e, dentro da eternidade, aufere recursos e aptidões, desenvolve potencialidades, até chegar à posição de um arcanjo, como esclarece Allan Kardec na pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Cada um traz ao nascer os frutos da sua evolução, a intuição do que aprendeu, as aptidões adquiridas nos diversos domínios do pensamento. Isso explica também as vocações que trazemos para a nossa vida atual. Explica Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Podem-se considerar algumas manifestações precoces do gênio como tantas outras provas da preexistência, tendo em vista que elas são uma revelação dos trabalhos realizados pela alma em outros ciclos anteriores. Os fenômenos desse gênero, de que fala a história, não podem ser fatos desconexos, sem ligação com o passado, que acontecem ao acaso, no vazio do tempo e do espaço. Demonstram, ao contrário, que o princípio organizador da vida em nós resulta num ser que chega a este mundo com todo um passado de trabalho e de evolução, dentro de um plano traçado e de um objetivo perseguido no decorrer de suas existências sucessivas. Cada encarnação encontra, na alma que recomeça a nova vida, uma cultura particular de aptidões, aquisições mentais que explicam sua facilidade de trabalho e seu poder de assimilação. É por isso que Platão dizia: aprender é recordar-se. A lei da hereditariedade vem muitas vezes dificultar, em certo ponto, essas manifestações da individualidade, porque o espírito se afeiçoa ao seu corpo apenas por meio de elementos colocados à sua disposição pela hereditariedade.
Entretanto, apesar das dificuldades materiais, vê-se manifestarem-se para alguns seres, desde a idade mais tenra, faculdades de tal modo superiores e sem nenhuma relação com as de seus antepassados, que não se pode, apesar de todas as sutilezas da casuística materialista, relacioná-las a nenhuma causa imediata e conhecida. Todos esses fenômenos, em sua variedade infinita, encontram sua explicação no passado da alma, nas numerosas vidas humanas que ela percorreu. Cada uma traz ao nascer os frutos de sua evolução, a intuição do que aprendeu, as aptidões adquiridas nos diversos domínios do pensamento e da obra social na arte, na ciência, no comércio, na indústria, na navegação, na guerra, etc. Se traz habilidade para determinada coisa é porque se exercitou nesse sentido. O espírito é capacitado para estudos mais diversos, mas no curso limitado da vida terrestre, pelo efeito das condições do ambiente, por consequência das exigências materiais e sociais, geralmente apenas se aplica ao estudo de um número restrito de questões. E desde que sua vontade é orientada para um dos domínios do vasto conhecimento, pelo fato de suas tendências e das noções acumuladas nele, sua superioridade nesse sentido desperta e se evidencia, se define cada vez mais, repercute de existência em existência, revelando-se, a cada retorno ao campo terrestre, por manifestações sempre mais precoces e mais acentuadas. Daí as crianças prodígios e, numa ordem mais específica, as vocações, as predisposições nativas. Revela-se então o talento, o gênio que são o resultado de esforços perseverantes e contínuos para um objetivo determinado. Entretanto, que a alma é chamada a abordar todas as formas do conhecimento e não a se restringir a algumas necessidades de estágios sucessivos, demonstra-se pelo fato único da lei de um desenvolvimento sem limites. Do mesmo modo que a prova das vidas anteriores se estabelece pelas aquisições realizadas antes do nascimento, a necessidade das vidas futuras se impõe como consequência de nossos atos atuais. Essa consequência, para se desenvolver, exige condições e meios em harmonia com o estado das almas. Atrás de nós temos toda uma infinidade de lembranças, diante de nós uma outra infinidade de promessas e de esperanças. Mas, de todo esse esplendor de vida, a maioria dos homens vê e só quer ver apenas o fragmento mesquinho da existência atual, existência de um dia que acreditam sem precedentes sem amanhã. Daí a fraqueza do pensamento filosófico e da ação moral em nossa época. O trabalho anterior efetuado pelo espírito pode ser facilmente calculado, medido pela rapidez com que cada qual executa novamente um trabalho semelhante sobre o mesmo assunto, ou também pela facilidade com que assimila os elementos de uma ciência qualquer. Desse ponto de vista, a diferença entre os indivíduos é de tal modo considerável que se tornaria incompreensível sem essa noção das existências anteriores. Duas pessoas igualmente inteligentes, estudando um mesmo assunto, não o assimilarão da mesma forma. Uma alcançará à primeira vista os menores elementos, outra, apenas à custa de um lento trabalho de muita aplicação. É que uma já conheceu essa matéria e só precisa recordá-la, enquanto a outra se encontra pela primeira vez diante dessas questões. Acontece o mesmo com a facilidade que certas pessoas têm para aceitar determinada verdade, um princípio, um ponto de uma doutrina política ou religiosa, enquanto outras, só com o tempo e com a força dos argumentos se convencem.
Para uns, é coisa familiar ao seu entendimento, enquanto é nova para outros. As mesmas considerações se aplicam, já vimos, à variedade tão grande dos caracteres e das disposições morais. Sem a noção das preexistências, a diversidade sem limites das inteligências e das consciências permaneceria um problema sem solução, e a ligação dos diferentes elementos do eu, em um todo harmonioso, se tornaria um fenômeno sem causa. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de dezembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.